Nossa convidada hoje é a doutora Suzeide Castanheira, gastroenterologista, para falar das alergias alimentares. Doutora, um prazer te receber e trazer para a gente tantas as dúvidas, verdades, mitos sobre as alergias. Boa tarde, Lelinha. Muito obrigada novamente pelo convite, participar do seu programa e esclarecer algumas dúvidas que estão, na verdade, bem corriqueiras hoje em dia. O pessoal hoje em dia fala que está muito comum fazer diagnóstico de alergia alimentar. Na realidade, realmente, está aumentando-se o diagnóstico porque nós temos mais métodos, nós temos mais observações clínicas mostrando o diagnóstico da alergia alimentar. A alergia alimentar é quando o indivíduo ele tem o contato com o alimento e esse alimento estimula o sistema imunológico dele, causando um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai dar muitos sintomas, né? Que vai desde o refluxo, diarreia, constipação, até sintomas do trato respiratório, como rinite, bronquite. Na realidade, a lactose, você não tem uma alergia à lactose, você tem uma intolerância à lactose. Então, quando você chega a um supermercado e você vai fazer a compra, você vê vários produtos hoje em dia que estão lá, isentos de lactose, lactose free, lactofree, todos esses nomes para dizer que eles não têm lactose ou têm uma quantidade mínima de lactose, o qual nossa legislação pode classificá-los como isentos de lactose. Esses alimentos são para as pessoas que têm a intolerância. O que é a intolerância? É a diminuição da produção de uma enzima chamada lactase, que ocorre normalmente com o nosso desenvolvimento. Por quê? Nós fomos feitos para tomar leite até 2 anos de idade. Depois dos 2 anos, essa enzima começa a diminuir e por isso nós temos uma população grande com esse problema da intolerância à lactose. Que interessante. Agora, é importante a gente ressaltar que hoje a gente nota mais esse assunto. Hoje em dia, há tempos atrás, a gente não ouvia tanto se falar nisso, né? Você esclareceu muito bem que hoje vocês têm mais condição de identificar. E os cuidados para quem tem essa intolerância, somente consumir produtos que não tenham lactose ou tem outras coisas? Então, o tratamento para o indivíduo que tenha intolerância à lactose é você realmente fazer a restrição do alimento e existe hoje já no mercado a enzima, a lactase, que nós podemos encontrar em farmácias comuns e fazer o uso na hora que você for fazer a ingestão desse alimento. Isso é importante a gente esclarecer porque assim, o indivíduo que tem a intolerância à lactose, ele pode ingerir produtos que tenha proteína do leite e que tenha uma quantidade pequena de lactose. Agora, já o indivíduo que é alérgico à proteína do leite da vaca, esse indivíduo ele não pode nem uma gota do leite, porque uma gota seria o suficiente para estimular o sistema imunológico. Então, assim, eu queria que ficasse assim, extremamente claro para a população que a alergia à proteína do leite de vaca é uma patologia e a intolerância à lactose é outra circunstância. Entendi. É super importante, então, a pessoa saber o que ela tem. Porque muitas vezes ela acha que é uma intolerância e não, é uma alergia, e isso pode provocar sérios danos. Sérios danos. Nós sabemos, né, pela estatística, que realmente são mais as crianças que apresentam o quadro de alergia. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida, nós temos uma prevalência de 10% da população. E conforme o sistema imunológico vai amadurecendo, nós sabemos que uma porcentagem extremamente pequena, de 2 a 3%, que após 5 anos de idade que permanecem alérgicos aos alimentos, né? E desses alimentos é a proteína do leite de vaca, ao camarão, que é muito comum, pode ser alérgico também à soja, entendeu? Agora, a lactose, você nunca tem a recuperação. Né? A lactose, ela acaba sendo, na realidade, uma situação do indivíduo onde ele não causa danos, a não ser quando ele toma a lactose, que é a fermentação no intestino, e daí ele vai ter a dor, vai ter a diarreia, pode ter náuseas, e é uma situação bem diferente da alergia.
Entendi. Agora, no início, quando você falou sobre alergia, você citou vários sintomas. E um deles, por exemplo, citou rinite, entre outros. Muitas vezes a pessoa ela tem alguns sintomas que ela nem imagina que aquilo é uma alergia alimentar. Não. No bebê, um exemplo, um bebê que tem uma cólica extremamente intensa e não tem mais nenhum outro sintoma, pode ser uma manifestação de alergia alimentar. Não precisa ter a lesão de pele, não precisa ter a diarreia, não precisa ter o vômito. Só a cólica pode ser um sinal. Tem indivíduos que têm só lesão de pele, só dermatite. E acredita que ele só seja alguma coisa tópica, não. Você vai fazer a investigação, com os exames você faz o diagnóstico que é associado a algum alimento. Então, realmente a alergia alimentar, ela tem uma gama de manifestações importantes. Por quê? Porque ela atua com o sistema imunológico, que ele está presente em tudo, na pele, no trato digestório, no trato respiratório, por isso que nós temos essa gama de manifestações. Prazer te receber, super obrigada por você trazer aí tantas coisas importantes para nós. É muito importante que a gente esteja atento à nossa saúde, porque ela é sempre em primeiro lugar. Espero que eu tenha ajudado nas dúvidas mais corriqueiras, que tem sobre a alergia alimentar. Tem muito a se falar ainda, Podemos novamente sentar e conversar. E o melhor recado que eu posso deixar é que se você tem algum sintoma que está te incomodando, procure um médico, porque ele vai poder te ajudar e você ter uma qualidade de vida melhor.